E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai debater um pouco sobre um dos principais motivos que leva os personagens a fazerem aquilo que eles fazem. Uma das principais motivações que leva os personagens a irem em suas jornadas. E basicamente eu tô falando da vingança. Aquilo que é o principal motivo para que muitos personagens se tornam aquilo que eles se tornam. Basicamente a vingança é um caminho que leva vários personagens em uma trajetória. E nesse vídeo a gente vai ver como esses personagens se desenvolvem e qual é o final deles. Qual é o fim dessa trajetória, para onde o caminho da vingança leva essas pessoas. E bom, vamos usar como personagem principal para a gente analisar isso o Kurapika, o protagonista de Hunter x Hunter. Eu sei, Hunter x Hunter tem vários protagonistas, mas o Kurapika é um dos, se não o mais interessante entre todos os quatro. Ele basicamente é o último sobrevivente do seu clã, ele é literalmente uma das pessoas mais poderosas, com a habilidade mais rara que existe ali no mundo, e basicamente ele é a única pessoa que não consegue enxergar o seu principal erro. Vamos começar do início. Como eu disse, o Kurapika, ele é o último sobrevivente do clã Kurta. E basicamente, sendo o último sobrevivente, ele tem a função de se manter vivo e manter a sua linhagem, manter o seu clã e as tradições que ele tinha junto com ele. Mas se a gente for ver, existe uma grande motivação levada por raiva e vingança que faz com que o Kurapika cada vez mais entre em uma neura de se vingar e vai cada vez mais se afastando do seu clã e daquilo que ele deveria fazer em nome às pessoas que morreram de certo modo por culpa dele. E agora vem alguns spoilers da história. O Kurapika, ele era um jovem muito talentoso, um jovem muito explorador que sempre teve o sonho de conhecer o mundo do lado de fora, e por causa dessa vontade, desse sonho de conhecer o mundo de fora, conhecer aquilo que existia além do seu clã, ele basicamente saiu em uma micro expedição, se a gente pode dizer assim, e ele acabou sendo descoberto, e basicamente por causa disso e por causa de uma outra mulher, a qual não vou falar muito aprofundado nesse vídeo, mas se vocês quiserem eu posso trazer outro vídeo só contando a origem e a história do Kurapika. Basicamente por causa dessa outra mulher aí que eu falei, o clã inteiro dele foi descoberto, e por causa dos seus olhos vermelhos, que tinham um grande valor e era uma coisa muito única e a característica que diferenciava o povo do Kurapika de todas as outras pessoas do mundo, e por causa dessas características, o povo do Kurapika foi completamente massacrado. Todos os seus membros foram mortos e todos os seus olhos foram arrancados de forma extremamente brutal. E basicamente o único sobrevivente de todo esse massacre foi o Kurapika, perdendo nessa brincadeira o seu melhor amigo, que teve não só os seus olhos arrancados, mas sua cabeça decapitada. Ou seja, o Kurapika, ele é alguém que carrega uma mágoa muito grande dentro de si. E sabendo que quem cometeu esse genocídio absurdo foi basicamente a Aranha, que é uma organização criminosa que existe no mundo de Hunter x Hunter, o Kurapika se volta completamente no objetivo de eliminar todos os membros dessa organização, fazendo de tudo, inclusive sacrificando a sua própria vida nesse processo. Se a gente viu no final de Hunter x Hunter o Gon sacrificando a sua juventude, o seu talento, as suas capacidades, inclusive a sua vida, para se vingar da Pitou, a gente vê em toda a trajetória de Hunter x Hunter o Kurapika sacrificando todos os seus dias úteis de vida com o objetivo de destruir a aranha. E basicamente esse sonho macabro de se vingar é o objetivo mais tolo que o Kurapika poderia ter. Basicamente ele saiu completamente da curva, do caminho a qual o seu povo desejava que ele tivesse. Pensa comigo, ele literalmente está se matando para vingar o seu povo, sendo que aquilo que ele deveria fazer era manter vivo a tradição do seu povo, continuar o caminho que o seu povo tinha, construir uma família, ser uma pessoa comum, conseguir reconstruir aquilo que era a sua tradição, aquilo que o seu povo gostaria que ele fizesse. E basicamente ele joga tudo isso de lado por ser incapaz de superar o ódio que existe dentro dele. Tem uma frase que ele fala até mesmo, se eu me lembro bem, que é o seguinte: eu não tenho medo do meu final, eu tenho medo que o ódio que existe dentro de mim se acabe.
E basicamente com essa frase, a gente entende que o Kurapika é alguém que se lamenta e vê essa trajetória de vingança como um tipo de martírio, como se ele estivesse fazendo todo esse caminho de se destruir aos poucos, para que ele pudesse meio que se satisfazer, de certo modo se redimir de todos os seus pecados. E isso é muito interessante, porque é algo que se repete em vários dos personagens de diferentes obras, que sempre seguem esse caminho de se martirizar por causa da vingança, por causa de um erro que eles cometeu e custou a vida de todas as pessoas que ele amavam. Se a gente for em Vinland Saga, por exemplo, a gente vê que o protagonista dessa história era um jovem que basicamente viu seu pai ser morto por um viking, e por causa disso ele segue esse cara em todos os lugares para tentar eliminar ele, sempre tentando ficar mais forte para um dia vencer esse cara. E bom, agora vem um spoiler, ele não consegue no final. E basicamente isso mostra que a trajetória que ele teve em toda a sua vida para se redimir da morte do seu pai não valeu nada. E se a gente for trazer isso para outros personagens, a gente vai ver que sempre existe essa vontade de se redimir pelos erros cometidos. Sempre existe esse desejo de fazer aquilo que é certo, entre muitas e muitas aspas, por causa de não superar a dor de perder alguém que era valioso para ele. Se a gente for olhar em Berserker, que é uma história que eu acho muito interessante, a gente percebe que o Guts é alguém que vive lutando contra o mal e constantemente correndo atrás das sombras do Griffin, sempre com o objetivo de se vingar. Mas isso acontece porque ele não conseguiu proteger a casca e especialmente ele abandonou o Griffin. E esse abandono que o Guts teve com o Griffin foi o que gerou todo o caos que acontece em Berserker daqui pra frente. Ou seja, esse momento é o erro que o Guts comete, e é isso que faz com que ele carregue em suas costas o peso do mundo inteiro, trajando um caminho de autodestruição, sempre correndo atrás de se vingar e nunca conseguindo valorizar nada além desse objetivo tolo de vingança. Alguém que foi marcado pelas suas próprias falhas e não consegue superar aquilo que ele fez. Os erros que ele cometeu são aquilo que faz com que ele caminhe na vingança. E se a gente for ver, no final todos esses personagens não querem se vingar daqueles que fizeram algo de mal contra eles, mas sim querem vingança contra si mesmo, por conta dos seus próprios erros. E isso é muito curioso, porque a gente vê sempre uma trajetória de alguém lutando contra um mal, quanto muitas vezes o verdadeiro vilão dessa história são eles mesmos. Isso é algo pra gente pensar sobre todas as obras que a gente assiste, lê, vê em qualquer lugar. Basicamente todas essas histórias carregam em si uma simbologia muito interessante e que muitas vezes a gente passa batido e nem percebe o quão grandiosa essas histórias são. Bom galera, esse foi o vídeo. Que você possa se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar para quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Muito obrigado para todos que assistiram o vídeo até aqui, que você possa estar vendo os próximos vídeos que vão sair e saibam que a gente sempre tenta fazer algo com qualidade e que a sua inscrição, seu comentário, seu joinha ajuda a gente a saber o que é preciso melhorar e fazer com que as coisas aconteçam do jeito que é para ser aqui no canal. Então, por favor, deixe seu comentário, que isso ajuda muito o canal. Recado dado, muito obrigado a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui! Esquece. Você precisa esquecer essa vingança. O quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança nunca acabam bem. Você só se destrói e ainda que tenha sucesso, você se vinga. E o que sobrará com isso? Nada. Um vazio. E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso. Todos sobre quem você tá falando já estão mortos. Como foi? Como foi que fez isso? Como encontrou a paz? Eu tirei seus pais de você? Tirei tudo! Eu deixei uma cicatriz incurável. A questão é essa, Shen. Cicatrizes se curam. Não se curam. Feridas se curam. Tá, e as cicatrizes fazem o quê? Não tô nem aí pras cicatrizes. Mas devia, Shen. Você tem que deixar o passado pra trás, porque não tem mais importância. A única coisa que importa é quem você vai escolher ser agora.